Tema 1. O reconhecimento da periodicidade, amplitude e período. Atividade 1, página 7. Então você vai abrir sua apostila aí, você vai ler lá, ó, observe o gráfico a seguir em formato de onda, obtido pela observação de um fenômeno periódico. Aí tem o gráfico, tem a letra A, a letra P ali no gráfico. Neste gráfico aparecem em destaque dois conceitos importantes associados a fenômenos periódicos: a amplitude e o período. Período é a distância horizontal entre dois picos sucessivos da onda. A amplitude é a metade da distância vertical entre dois picos. Sabendo-se disso, a amplitude e o período do fenômeno periódico ilustrado no gráfico são. E aí vamos lá, vamos entender aqui o que é período e o que é amplitude para você depois responder a atividade, certo? Imagine, por exemplo, aqui um pêndulo. Já viu o relógio de pêndulo nos filmes? Então imagine esse fenômeno aqui, ó, um pêndulo, tá? Um pêndulo ideal, quer dizer que ele vai sempre permanecer com o mesmo movimento, tá? De vai e vem, ó. E vamos supor que seja o pêndulo de um relógio, por exemplo, tá? Então ele sempre leva o mesmo tempo para ir para lá, para cá, para lá, para cá, tá? No mundo real, o que ia acontecer? Esse pêndulo aqui chegaria uma hora que ele ia parar, não é isso? Mas para a gente estudar aqui o fenômeno, vamos supor que esse pêndulo permaneça o seu movimento de maneira idêntica, tá? No decorrer do tempo. E como é que você modela, como é que você representa esse fenômeno aqui utilizando um gráfico? Então imagina, vamos estabelecer aqui alguns parâmetros, ó. Aqui no meio teremos a origem. E aí nós teremos, ó, amplitude, ó, já estou dando a dica já. Amplitude do movimento. Ele vai dessa posição, passa pelo centro, vai até no máximo a mesma distância aqui, ó, do outro lado. Então essa é a amplitude. Ó. E aqui nós temos uma distância. Ele vem aqui, passa pela origem, vem até uma distância x, né, a sombra. Imagine que aqui seja a sombra, o movimento da sombra dessa bolinha no chão, tá? Então ela vai passar por aqui, vai passar por aqui, vai passar por aqui e vai voltar. Se nós colocamos a origem aqui, significa que do lado esquerdo nós temos os valores negativos, do lado direito os positivos. Tá? Então, ó, ele vai ficar nesse movimento de vai e vem, vai e vem, vai e vem. Esse tipo de movimento é chamado de movimento periódico. Tá? É um fenômeno periódico. E para estudar fenômenos periódicos, nós utilizamos aí a função trigonométrica. Tá certo? E aí, ó, vamos colocar no gráfico, então, como é que ficaria isso aqui no gráfico? Bom, então aqui, ó, se eu colocar no gráfico esse movimento de vai e vem, vai formar essa onda aqui, ó. Mais ou menos assim. Desce, sobe, desce, sobe, desce. Bom, tá aí, ó. Movimento de onda. É uma onda, né? Então, supondo que aqui seja a medida 2, aqui embaixo vai ser o menos 2. Aqui, ó, a origem, o 0. Aqui são os valores, 2, 4, 6 e assim por diante. Aqui negativo, menos 2. Então, esse movimento aqui, esse gráfico aqui, ilustra esse tipo de movimento aqui, ó. Movimento periódico. Tá? Fenômeno periódico. Muito bem, então, pela definição, ó, o que é amplitude? Vamos ler na apostila o que é amplitude. Então, de acordo com a nossa apostila, ó, amplitude é a metade. Amplitude é a distância, a metade, né, da distância vertical entre dois picos. E o que são picos? Então, picos são aqui os pontos de máximos e mínimos aqui, ó. Então, o ponto mais alto aqui da curva, tá? E o ponto mais baixo são os picos, ok? Então, a distância vertical entre picos é essa altura, que vai de um pico até aqui embaixo do outro pico, tá? Distância vertical. E veremos, então, o que é período. Então, período representado aí pela letra P vai ser a distância horizontal entre... Então, a distância horizontal entre dois picos.
picos. No nosso desenho, então, teremos a amplitude, essa distância, né, a vertical, e nós teremos a distância entre picos aqui, ó, na horizontal. Isso daqui é o período, representado pela letra P maiúsculo, tá? Então é isso. Amplitude, altura vertical, período, a distância aqui horizontal. Para você não confundir período e amplitude, lembra, período lembra de tempo, né? Tem relação com o tempo, ou seja, é o tempo que demora para fazer aqui um ciclo, ou seja, no nosso caso aqui, ó, é o tempo que a bolinha aqui, o pêndulo, demora para ir até lá, o extremo aqui, e voltar para a mesma posição. Isso é um ciclo, tá? Então, o tempo que isso demora é chamado de período. E a amplitude? A amplitude, ó, a distância. A amplitude vem de distância, a distância máxima aqui, ó, máxima e mínima, tá, do movimento. Então, período, tempo, tempo de um ciclo, e amplitude. Vamos entender o gráfico, ó. Então, imagine que aqui ele esteja na posição 0, tá? Na posição 0, que seria aqui no meio, aqui, ó. Nessa posição, a bolinha. E aí ele começa o movimento, tá? Começa o movimento, vamos supor que ele esteja no sentido contrário aqui, tá? Eu pus a setinha para lá que está descendo, né? Ele vai e volta, vai e volta. Então, vamos supor que ele esteja, nesse caso aqui, ele está voltando, tá? Passou por lá, está voltando. Então, ele vai passar pelo 2, depois vai voltar a passar pela origem e vai até lá a extremidade, a outra extremidade. Depois ele volta, passa pela origem, vai até o 2, depois volta, passa pela origem e vai até o menos 2, tá? Então, seriam esses valores aqui, ó. X e menos x, tá? Usei a letra aqui, fui infeliz em usar a letra porque, no caso aqui, esse eixo aqui seria o nosso y, né? Então, aqui seria mais conveniente utilizar uma outra letra aqui, não um x, para não confundir ali com o x ali do eixo, né? Então, aqui vamos colocar uma outra letra, colocar um azinho, A minúsculo. Então, A e menos A, tá? São as extremidades aí do movimento. Beleza? Então, você vai ser capaz aí de resolver essa questão aí. No gráfico da apostila, qual é a amplitude, qual é o período. Você vai olhar aqui os valores no eixo, né? E vai responder lá o amplitude e período. Vamos colocar aqui do lado aqui a resposta, então. Então, amplitude aí, quanto que é? Vai do 0 até qual altura máxima? Até o 2, não é isso? Então, essa é a amplitude. E o período? Ó, começa aqui nesse ponto, desce, passa pelo ponto de novo, sobe e volta para o ponto. Isso é um ciclo, tá? Então, a distância aqui, ó, entre dois picos, pode ser também aqui no eixo, pode ser essa distância aqui, ó, do 2 até o 6, tá? Ou pode ser aqui, o que eu representei aqui no desenho foi aqui da metade, que seria o 3, né? Do 3 até o 7. Então, 7 menos 3 dá 4, 6 menos 2 dá 4. Então, o período aqui é a distância desse pico até o outro na horizontal. Portanto, aí, 4 é a resposta. Então, isso que é amplitude e período, sem novidade, sem segredo, tranquilo. Deixa nos comentários aí se você já tinha percebido, já entendeu. Se tá fácil, tá difícil. Beleza? Vamos pro próximo. E a atividade 2 agora, hein? A atividade 2 está na página 8. Bom, e nessa atividade aqui você tem que identificar a imagem dessas funções aqui, ó, da função 1 e da função 2. O que é imagem? Imagem são os valores de y, tá? São os valores de y da função, ok? Então, para cada valor de x que eu tenho aqui, ó, eu tenho um y correspondente a esse x, tá? Por exemplo, aqui, ó, o ponto 1 para x, 3 para y, pertence a esse gráfico. Então, qual é a imagem? A imagem é o 3, tá? Veja que os valores possíveis para o y são restritos aqui, ó, só vai até o 3 e o menos 3. Não tem nenhum valor maior ou menor que menos 3, tá? Então, a imagem aqui, em forma de conjunto, nós colocamos IM, conjunto imagem vai ser igual a, entre chave, são os valores de y, tal que y, vou fazer aqui embaixo, ó, então a imagem, representar aqui por IM, vai ser o conjunto formado por os valores de y, tal que o y vai estar entre 3
né, ele vai ser menor ou igual a 3 e maior ou igual a menos 3, tá? Então, esses são os valores aí para o x. Uma outra notação para o intervalo pode ser essa daqui, ó. O conjunto imagem será fechado, né? Colchete fechado aqui, ó, para dentro fechado, entre 3 e menos 3. O outro gráfico, então, isso aqui é uma função trigonométrica, tá? Essa outra aqui não, essa função 2 é a função o quê? Função do segundo grau. Você tem aqui a parábola com cavidade para baixo. Perceba que a imagem aqui, ó, tem só um valor de máximo, mas não tem valor de mínimo, por quê? Porque a parábola, como vocês sabem, ela continua, né? Ela continua para baixo aqui, ó. Então, ela continua para baixo até o infinito aqui, então não tem valor de mínimo, só tem o valor de máximo ali, que é o 4. Então, como é que fica aí a resposta em forma de intervalo? Vamos colocar aqui, ó, a imagem da função será os valores de y, tal que y tem que ser o quê? Menor que 4. Menor ou igual a 4. Tá? Então, assim que fica. Ou, conforme a gente pôs ali também, ó, pode ser assim, ó, imagem vai ser igual o intervalo aqui, ó, fechado, vai de 4, tá? E aberto aqui, ó, menos infinito, de 4 até menos infinito. Bom, agora nós temos que representar aqui o período, a imagem e a amplitude das funções a seguir, ó. Então, no item A, nós temos aqui a imagem. A imagem, então, são os valores de y, tá? Só vai de 1 até menos 1. Então, podemos escrever aqui que a imagem é o intervalo de 1 a menos 1, tá? Intervalo fechado. Ele quer saber também a amplitude. A amplitude A vai ser igual a essa altura aqui, ó, do eixo até o pico, tá? Ou metade, né? São duas formas de representar aqui. Pode ser metade da distância entre picos. Então, isso daqui seria o quê? 2A. Então, o A é apenas isso aqui, ó. Daqui até aqui, 1A. Então, nesse caso, a amplitude é igual a 1. E o que mais queremos saber é o período. Ah, o período. Então, o período era para ser o primeiro, né? Então, o período é a distância horizontal. Distância horizontal entre picos, tá? Então, pode ser, ó, daqui até aqui. Pode ser daqui até aqui. Pode ser daqui até aqui. É tudo igual, tá? O período é constante aqui, ó. Então, todos esses aqui são períodos. E o período, ó, vamos ler o valor no eixo. O mais fácil que tem é vir daqui, ó. Daqui, da origem até aqui, ó. No 2, tá? Que ele partiu da origem, subiu, passou na origem de novo, desceu e voltou para o mesmo lugar. Então, demorou quanto? 2. Então, essa é a resposta. O período é 2, ou seja, a distância horizontal entre picos. Tranquilo? Vamos para o próximo aqui, deixa eu ver. No item B, responde aí. Qual é a amplitude e o período? Então, vou indicar aqui, ó, e você coloca o valor aí na sua apostila. Então, nós temos aqui o período e nós temos a amplitude, que é essa altura aqui, ó. Você lê a amplitude no eixo Y e você lê o período no eixo X, tá? Essa distância aqui embaixo. Foi do 1 até o 5. Quanto que demorou? E aqui, do 0 até o 4. E a imagem? A imagem são os valores aqui do Y, né? Aqui a nossa imagem, aqui nós temos apenas os seguintes valores aqui. São esses valores possíveis aqui, ó. Do 4 até o menos 4. Então tá aí. Imagem, período. Aliás, começa pelo período, né? Período, 5 menos 1, 4. Depois, imagem. A imagem são todos os valores aqui, ó. Intervalo fechado, do 4 até o menos 4. E o que mais? A amplitude. Amplitude é a altura aqui do pico, né? Metade da altura vertical. Então, é do 0 até o 4. Então, nesse caso, o período é igual a amplitude, tá? Tem o mesmo valor. No item C, nós temos, então, aqui a amplitude. Vamos começar pela imagem, né? Então, nós temos a imagem.
Na verdade era o período primeiro, mas tudo bem. Imagem são os valores do y, ó. Vai daqui, desse ponto até esse no máximo, ó, tá? Então foi de 2, 3, né? Depois do 2 vem o 3, cada quadradinho é uma unidade, 2, 3. Vai do 3 até o menos 3, tá? Então a imagem intervalo fechado aí do 3 até o menos 3. O que mais? Período. Período, então, é a distância entre picos, tá? A distância horizontal, ó. Veja, vou pegar esse exemplo ali, ó. Pegar esse exemplo aqui. Foi daqui até aqui, ó, distância entre picos. Distância horizontal. Quantas unidades nós temos? 2, 3, 4. 2 unidades. Então, o período é igual a 2. E a amplitude? Amplitude é distância vertical. Ó, foi do 0 até o 3. Então, amplitude 3. Então, é isso. Agora, a atividade 3, hein? A atividade 3 está falando assim, ó, com base nas duas funções periódicas representadas a seguir, responda. A. Qual função tem maior valor de período? B. Qual função tem maior valor de amplitude? Tá? Vamos ver aqui, ó. Função 1, função rosa. Função 2, a função azul. Então, aqui tiver o pico aqui mais alto, terá maior amplitude. A que tiver maior distância horizontal entre picos, terá maior período. Então, vamos fazer um desenho aqui para facilitar, ó. Essa daqui tem amplitude igual a 2, tá vendo? 2 unidades. Foi de 0 até 2, essa altura aqui, ó. A rosa tem amplitude, lembrando que eu posso medir para baixo também, tá? Só lembrar de colocar em módulo. Então, aqui, ó, essa distância aqui também é o quê? Ó? Aqui, cada 2 quadradinhos tem uma unidade, então aqui vai ser 1,5, tá vendo? 1,5 aqui, ó. Então, a amplitude aqui igual a 1,5, a do rosa, tá? 1,5 positivo porque é em módulo. Em módulo. Legal. Agora aqui o período. O período aqui da azul, ó, vai daqui, por exemplo, né? Distância entre esses dois picos aqui, ó. Então, foi do menos 1,5 até o 7,5. Ou seja, variou o quê? 6 unidades, tá? Também você pode pegar aqui, ó, que é mais fácil, da origem até aqui, onde voltou para a origem. Ó. 6 unidades. Só ler o valor aqui no eixo, tá aqui. 6 unidades. Já a rosa, a função rosa tem essa distância entre picos aqui, ó. Foi do 4 positivo até o menos 4. De 4 a menos 4. Então, parece que é maior, né? Então, vamos responder, então. Maior período. Quem tem maior período? Maior distância entre picos. É a função 1. Veja que a função 1 tem período igual a 8. E a função 2, período igual a 6. Tem maior amplitude. Maior amplitude é a função 2, ó, que é 2 e aqui é 1,5. Então, a função 2 tem maior período. Maior amplitude. Função 2 tem maior amplitude. É isso aí. Próximo. O tema 2 agora, hein? A periodicidade e o modelo da circunferência trigonométrica. Então a gente vai começar revendo aí os ângulos notáveis, conforme está ali na apostila, olha só. Antes de iniciarmos o conteúdo desta sessão, será importante retomar os valores do seno e do cosseno de alguns ângulos chamados ângulos notáveis. São eles 30 graus, 45 graus e 60 graus. Para cada item a seguir, calcule o valor de x em função de m. Sugestão: utilize o teorema de Pitágoras. Em seguida, utilizando os valores encontrados, calcule o seno e o cosseno dos ângulos notáveis. Então, vamos começar com o ângulo de 45 graus ali, que é o primeiro item A. Bom, para encontrar aí o valor do x, vamos utilizar um quadrado, né? Dividir esse quadrado na diagonal, formando dois triângulos idênticos. Tá? Os dois triângulos são retângulos. E aí nós temos a hipotenusa, que é o x, que é o ângulo de 45 graus. E o lado do quadrado mede m. Tá? Os quatro lados aqui, medida m. Vamos calcular o x em função de m. Então, ele pediu para a gente usar o teorema de Pitágoras, não é isso? Então, o x aqui é a hipotenusa. Pelo teorema de Pitágoras, nós temos... Então, um lembrete aqui, ó, o teorema de Pitágoras. Coloquei aqui um triangulinho, retângulo, hipotenusa, os dois catetos. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Tá? Então, voltando aqui para o nosso probleminha.
Vamos então calcular o valor de x em função de m. X é a hipotenusa. Então nós temos aqui, ó, hipotenusa ao quadrado vai ser igual a soma dos quadrados dos catetos. Nós temos um cateto m ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado. Aí, ó. M ao quadrado mais m ao quadrado, 2m ao quadrado. Esse raiz, o expoente do x aqui passa em forma de raiz, então nós temos que o x é igual a raiz quadrada de 2 vezes m ao quadrado. O m ao quadrado, o m sai da raiz e o 2 permanece. Então, nós temos aqui, temos que o x é igual a m raiz de 2, ou seja, a diagonal, né? Diagonal de um quadrado sempre vai ser isso. A medida do seu lado vezes a raiz de 2, sempre. Muito bem, agora vamos calcular aí o seno e o cosseno de 45 graus. Lembrando que o seno é a razão entre o cateto oposto ao ângulo dividido pela hipotenusa, tá? Então, o seno de 45 graus aqui vai ficar igual a cateto oposto é m. Hipotenusa, acabamos de calcular a hipotenusa, é m raiz de 2. m raiz de 2. Podemos aí simplificar o m de cima com o m de baixo, né? M dividido por m vai dar 1. Então, cancela com esse. Prontinho. E aí nós temos aqui que a seno de 45 graus é igual a 1 sobre raiz de 2. Vamos racionalizar essa raiz aqui, essa fração, colocando aí a raiz para cima. Esse processo é racionalizar, tá? Então, seno de 45 graus vai ser igual a... Vou pegar 1 raiz de 2 e multiplicar por raiz de 2 dividido por raiz de 2. Ó, isso aqui. Raiz de 2 dividido por raiz de 2 é igual a 1, tá? Então, 1 é o elemento neutro da multiplicação, portanto, o que eu fiz aqui não alterou o resultado. Continua sendo a mesma coisa que 1 dividido por raiz de 2. Porém, agora, ó, nós podemos multiplicar aqui embaixo essas duas raízes e aí obtemos o valor do seno de 45 graus, que nada mais é que raiz de 2 sobre 2. Muito bem, o item B, agora nós temos que calcular o ângulo de 60 graus, tá? Então vamos ver aqui, ó, vou colocar o triângulo, um triângulo equilátero, tá? Ó, então nós temos aqui um triângulo equilátero, como vocês sabem, o triângulo equilátero ele possui aí 3 lados de mesma medida e, consequentemente, 3 ângulos, né, de 60 graus, 3 ângulos internos aí de 60 graus. Então vamos dividir aqui, traçar uma altura nesse triângulo. Então nós temos aqui 60 graus. Vamos traçar uma altura dividindo ao meio. Então nós dividimos aqui o nosso triângulo em 2 triângulos idênticos. Aqui vamos pegar esse aqui da direita. Nós temos o lado do triângulo, que é M. Os 3 lados têm a mesma medida. Então esse lado aqui da base também é M, o lado inteiro, né? Mas nós dividimos ao meio, então. A altura dividiu o lado ao meio. Tudo é M, então esse pedacinho aqui vai ser metade. Metade de m, ou seja, m sobre 2. E aí nós temos o que precisamos, ó, o triângulo retângulo. Lembrando que a altura aqui é justamente o x, né? A altura é x que nós queremos aqui, ó. Então, utilizando o teorema de Pitágoras, igual à questão anterior, vamos calcular aqui, ó. Hipotenusa, no caso aqui agora é o m, né? O lado maior do triângulo, a hipotenusa. Lembrando que esse angulinho aqui, ó, é de 30 graus, tá? Então, poderíamos também utilizar esse esquema aqui para o seno de 30 graus, tá? Podemos utilizar também. Vamos aqui para o de 60 inicialmente, ó. Então, o quadrado da hipotenusa, que é m, vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos, ou seja, um cateto é o x ao quadrado, o outro cateto é metade do m. Então, vamos elevar m sobre 2 ao quadrado. Tá aí o teorema de Pitágoras. Vamos isolar o x quadrado. Então, passando ele para o lado de cá, para o primeiro membro, nós teremos x ao quadrado desse lado. E do outro lado, nós teremos m ao quadrado menos, né? Porque aqui, ó, era positivo, fica negativo agora. M sobre 2, isso aí elevado ao quadrado, tá? Então, por que eu não mudei o sinal do x quadrado nem do m ao quadrado? Ó, porque na realidade o que eu fiz foi passar o m sobre 2 ao quadrado para o outro lado, tá? E aí já tinha o m quadrado desse lado e continuou, tá? Não mudou de
de sinal. Só mudou de sinal o m sobre 2 ao quadrado. Bom, aplicando o quadrado aqui no m sobre 2 ao quadrado, nós teremos então x ao quadrado, que é igual a m ao quadrado menos m ao quadrado, e 2 ao quadrado é 4, tá? Então, ficou 1 inteiro menos 1 quarto. 1m ao quadrado inteiro menos 1 quarto de m ao quadrado, tá? Então, essa conta aí, 1 inteiro menos 1 quarto, sobra 3 quartos. Portanto, nós temos que o x ao quadrado vai ser igual a 3 quartos de m ao quadrado. O quadrado do x passa em forma de raiz quadrada. Então, nós teremos que o x vai ser igual a raiz quadrada de 3 quartos de m ao quadrado. O que está ao quadrado dentro da raiz sai da raiz, tá? Então, nós teremos que o x é igual a m sai da raiz. E também, ó, raiz quadrada de 4 é possível calcular, então o resultado sai da raiz, tá? Raiz quadrada de 4 é 2. O que fica na raiz é apenas quem? Apenas o raiz de 3. Então, a altura de um triângulo equilátero sempre será o quê? Metade da medida do lado vezes raiz de 3, para qualquer triângulo equilátero. Isso vale. Assim como a diagonal do quadrado, independente do lado do quadrado, vai ser lado vezes raiz de 2. Da mesma forma, aqui na altura do triângulo equilátero, independente da medida do lado, vai ser metade do lado vezes raiz de 3, tá certo? Então, vamos montar aqui o seno de 60 graus. Aliás, faltou o cosseno, né? Então, vamos voltar lá e fazer o cosseno daqui a pouco. Então, o seno de 60 graus será cateto oposto a 60 graus, que no caso é o x, né? Então, fica m sobre 2 vezes raiz de 3, dividido pela hipotenusa. A hipotenusa é o m. Divisão de fração, ó. Copia de cima, m raiz de 3, dividido por 2, multiplica pelo inverso da de baixo, ó. A de baixo era m, virou 1 sobre m, é o inverso. E aí nós temos m em cima, m embaixo, nós podemos fazer o quê? Cancela esse m com esse, porque vai dar 1, né? M dividido por m dá 1. E nós temos, então, o resultado aí, seno de 60 graus é igual a raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Temos que calcular o cosseno também, tá? Então, vamos calcular o cosseno. O cosseno, então, de 60 graus será cateto adjacente, é o que está do lado. Ó. Adjacente é m sobre 2. M sobre 2 dividido pela hipotenusa. A hipotenusa é m. Então, da mesma forma, ó, copia a fração de cima, m sobre 2, multiplica pelo inverso da de baixo. A de baixo é m, vira 1 sobre m. De novo, m em cima, m embaixo, podemos o quê? Cancelar. Ó. M por m vai dar 1. Então, o resultado aqui é meio. Portanto, o cosseno de 60 graus é igual a meio. Então, faltou aqui calcular o cosseno de 45 graus. Vamos fazer isso, então. Então, temos cosseno de 45 graus, será igual a cateto adjacente, que é o m, dividido pela hipotenusa, que é o x. Né? A hipotenusa ali é raiz de 2. É m raiz de 2. M raiz de 2. Da mesma forma que tinha feito antes, ó, cancela aqui m com m, vai dar 1 sobre raiz de 2. E aí nós multiplicamos em cima e embaixo por raiz de 2. Dessa forma, nós obtemos aí raiz de 2 sobre 2. Conclusão, o cosseno de 45 graus é igual ao seno. Ambos são raiz de 2 sobre 2. Muito bem, item C. Para calcular, então, as razões trigonométricas seno e cosseno do ângulo de 30 graus, vamos utilizar a mesma figura do item anterior, que é o triângulo equilátero, lembra? O triângulo equilátero, a gente pode dividir ele, né? E conseguir um triângulo retângulo com os ângulos agudos de 60 e 30 graus. Então, esse daqui, ó. Portanto, nós temos aqui o x... Aqui é retângulo. Esse ângulo aqui
da base é 60 graus. Consequentemente, esse ângulo aqui de cima só pode ser o quê? 30 graus, pois a soma desses três, 30, 60 e 90, tem que dar 180 graus, que vale para qualquer triângulo, tá? Qualquer triângulo, independente se é retângulo, se é equilátero, qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos tem que ser igual a 180 graus, tá? Aqui a medida do lado continua sendo m, né? É o mesmo. Agora, como nós dividimos ele ao meio, nós temos aqui metade do m, m sobre 2, tá? Aplicando o teorema de Pitágoras, aí, então, m ao quadrado vai ser igual a cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado, tá? Poderíamos aí simplesmente pegar a altura desse triângulo que nós já sabemos, né? Que é metade do lado vezes raiz de 3. Não precisava calcular de novo. Mas vamos calcular para você fixar melhor, ó. Então, o x ao quadrado vai permanecer sozinho e vamos mudar esse cara de lado, tá? Então, m ao quadrado, quem veio muda de lado. Ficou m sobre 2. Muda de lado, muda de sinal, né? Ao quadrado. Prontinho, legal. Agora vamos outra vez aplicar aqui o quadrado. Nós teremos que o x ao quadrado é igual a m ao quadrado menos m ao quadrado elevado a 4, né? Que 2 ao quadrado é 4. Portanto, o x ao quadrado fica igual a 1 menos 1 quarto dá 3 quartos de m ao quadrado. E aí, tirando ali a raiz, né? Nós teremos que o x é igual a raiz de 3 quartos de m ao quadrado. Raiz de 4 dá 2, raiz de m ao quadrado é m e o 3 fica na raiz. Então, nós temos aí a medida do x, a medida da altura do triângulo equilátero, ali que no caso está funcionando como cateto da metade aqui do triângulo retângulo. Muito bem, agora nós vamos montar as razões, ó. O seno de 30 graus vai ser cateto oposto, né, ao 30 graus, que é o m sobre 2, dividido pela hipotenusa, que é m. Portanto, divisão de fração, ó, copia a fração de cima, multiplica pelo inverso da fração de baixo. Ah, mas embaixo não tem fração. Claro que tem. Qualquer número eu consigo transformar em fração, né? Qualquer número inteiro eu consigo transformar em fração colocando 1 embaixo. Então, aqui cancela o m de cima com o m de baixo. Outra vez, ó, m dividido por m vai dar 1. E aí nós temos que o seno de 30 graus é igual a meio. Seno de 30 graus é igual a meio. E o cosseno de 30 graus? Cosseno de 30 graus será igual ao cateto adjacente aos 30 graus, que é a altura aqui, né, o x. Ou seja, m sobre 2 vezes raiz de 3 dividido por m. Divisão de fração. Copia a de cima, m sobre 2 raiz de 3, multiplica pelo inverso da de baixo. M em cima, m embaixo, cancela, cancela. Nós chegamos à conclusão que o cosseno de 30 graus é igual a raiz de 3 sobre 2. Tá? Perceba que esses valores para os ângulos de 30 e 60 graus, eles são invertidos, né? O cosseno de 60 é igual ao seno de 30 e o cosseno de 30 é igual ao seno de 60. Isso é importante na hora de resolver questões para não perder tempo, né? São ângulos complementares. Então, as razões trigonométricas são invertidas. Bom, agora vamos fazer aqui um resuminho, então, com os ângulos notáveis. Vou montar uma tabelinha aqui, tá? Com o seno, o cosseno e a tangente dos ângulos notáveis, que são o 30, o 45 e o 60 graus. É bom saber de cor essas razões trigonométricas para esses ângulos, tá? São notáveis porque são os ângulos que mais aparecem em exercícios. No passado, era comum os exames vestibulares aí cobrar do aluno que ele soubesse de cor, tá? Hoje em dia, nas provinhas aí, na maioria das provas, eles dão aqui as razões trigonométricas, não precisa mais saber de cor, tá? Mas, via das dúvidas aí, vamos decorar, literalmente decorar, tá? Então, presta atenção, ó, que é estilo
musical, tá? Vamos musicar aqui. Então vai ficar assim, ó. Vamos lá. 1, 2, 3, assim. 1, 2, 3, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Tudo sobre 2. Aqui, ó. Tudo sobre 2. Tudo sobre 2. Tudo sobre 2, tá? Então, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Raiz onde não tem 1. Olha aqui, ó. Raiz onde não tem 1. Raiz onde não tem 1. Tá? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Raiz onde não tem 1. Eu não sei essa música aí, mas é tipo o Jingle Bells, né, mano? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Raiz onde não tem 1. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3. 1 raiz de 3. Então, de novo, ó. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3. 1 raiz de 3. E mais uma vez. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Raiz onde não tem 1. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Jingle bells, jingle bells. Eu sou o seu Papai Noel. Muito bem, agora atividade 1. Em uma malha quadriculada, desenhe uma circunferência trigonométrica de raio 10 unidades e, em seguida, faça o que se pede. Então, vamos desenhar aqui uma circunferência trigonométrica de raio 10, tá? Então, vamos contar aqui, ó, colocar um eixo. Um eixo. Vamos contar aqui 10 unidades. Então, nós temos aqui uma. Muito bem, prontinho. Agora vamos colocar aqui a nossa circunferência, tá? Aqui, dividir aqui a malha quadriculada em 10 partezinhas iguais. Vamos colocar a nossa circunferência agora. Então tá aqui, ó, partindo do centro aqui, raio 10. Então vem até o último aqui, ó. Prontinho, tá aí nossa circunferência trigonométrica de raio 10. Agora vamos fazer o que está pedindo ali, ó. Letra A. Adotando a escala 1 para 10 unidades, divida os eixos cartesianos em subunidades, como por exemplo 0,1, 0,2 e assim por diante. Então tá aqui, ó. Não vou colocar os números aqui, porque senão vai ficar muito poluído aqui o desenho, tá? Mas cada tracinho desse seria, então, 1/10 da medida. E aqui no meio é a origem, tá? No encontro dos eixos é a origem. Então, o item A já está aqui, são os tracinhos. Item B, assinale sobre a circunferência a extremidade final dos arcos de 30, 45 e 60 graus. Então, vamos assinalar aqui a extremidade de 30, 45 e 60 graus, bem como os simétricos em relação aos eixos dos demais quadrantes. Para esta tarefa, utilize compasso ou transferidor. Vamos ver se eu tenho um transferidor aqui, ó. Pronto, o meu transferidor está aqui. Então aqui está o 30 graus. Vamos colocar agora o 45 graus. Então vamos colocar nossa régua aqui. 45 graus. Bem aqui. E agora 60 graus. Exatamente aqui. Prontinho, então o item B está assinalado aqui. Os três ângulos, 30, 45 e 60 graus. Falta agora o que? Marcar aqui nos outros quadrantes, tá? Então vou reservar aqui uma cor para cada um, para ficar mais legal. Então, ó, daqui eu vou traçar uma reta até cruzar lá. Traçando a reta aqui do 30 até cruzar aqui na circunferência, desse lado nós temos o equivalente aqui 30 graus no segundo quadrante, tá? Então aqui nós temos que marcar esse ângulo aqui. Depois o 45 e o 60. Com a ajuda da régua fica mais fácil aqui, então eu vou girar 60, o 45 e o 30. Pronto, tá marcadinho aí no segundo quadrante. Falta marcar agora no terceiro quadrante. Então vou descer aqui uma reta até o terceiro quadrante. Tá aqui uma reta daqui
até uma reta aqui até o terceiro quadrante. E do 60 graus também. Pronto, já marquei aqui os ângulos nos quadrantes. Pronto, olha aí, a extremidade e tal, colocamos os simétricos, né? Então tem que colocar os valores aqui também, ó. Então aqui 90 graus, aqui exatamente nesse ponto aqui, 90 mais 30, nós temos aqui 120, então, 120 graus. Aqui mais 15 vai dar 135 graus. Aqui mais 15 vai dar 150 graus. Então são os equivalentes aqui no segundo quadrante. No terceiro quadrante nós temos aqui, ó, 180 que está aqui. Depois mais 30, nós teremos então 210. Aqui embaixo 225, né? Mais 15. Depois mais 15 nós temos o 240, não é isso? 240. Aqui vai ser o 270 e aqui vai ser 300 graus. Com mais 15, 315 graus. Com mais 15, 330 graus. E aí fechou, né? Com mais 30, 360, uma volta completa. Tá? Então começa aqui do zero e o mesmo ponto é o 360 também. Tá? 360 coincide com 0 grau. Então tá aí nosso circunferência trigonométrica. Tá saindo a circunferência trigonométrica, tá? Seria legal colocar cada um de uma cor, hein? Acho que eu vou mudar, hein? Colocar cada um de uma cor aqui. Vamos resolver primeiro o exercício, vai. Então tá aí os simétricos, legal. C. Complete a tabela a seguir relacionando todos os arcos assinalados às medidas de seus senos e cossenos. Lembrando que raiz de 2 sobre 2, aproximadamente 0,7. E que raiz de 3 sobre 2, aproximadamente 0,87. Então a gente quer saber aqui, tem uma tabelinha, né? Vamos completar a tabela. Nós temos aqui, ó, seno de 30 graus. Lembrando, aqui é o eixo dos senos. O eixo Y é o eixo dos senos. E o eixo X é o eixo dos cossenos. Seno e cosseno, tá? Então aqui vamos preencher os valores dos ângulos notáveis. 30 graus, aqui vai estar marcando 0,5. Aqui em cima é 0,5 e aqui embaixo é menos 0,5. No eixo X aqui, ó, mesma coisa, aqui é 0,5 e aqui é menos 0,5. Esse ponto aqui. Depois, ele está falando que raiz de 2 sobre 2 é igual a 0,7 aproximadamente. Então esse ponto aqui, ó, 0,7 desse lado simétrico é menos 0,7. E o outro, raiz de 3 sobre 2 é 0,87. Então tá aqui, ó, 0,87. E aqui também 0,87, só que negativo, tá? Aqui em cima 0,7 e 0,87. Aqui embaixo menos 0,7 menos 0,87. E aqui é a origem, né? Ponto O. Legal, então respondendo aí a tabela, vamos ter que preencher a tabela agora, hein? Vou colocar minha tabela aqui na vertical, tá? Para caber aqui, senão não vai caber. Então aqui na primeira coluna vai ter o ângulo em grau. Depois nós temos o seno e o cosseno. Então essa vai ser a nossa tabela. Então os ângulos aqui nós temos, deixa eu colocar aqui as divisões. Vamos lá, começar pelo zero, então, 0 grau. Vamos olhar aqui no eixo dos senos, que é o eixo Y, tá? E observar aqui, ó, quando o ponto for esse daqui, o zero vai estar marcando para o seno 0 também. Então, seno de 0 grau é igual a 0. Tá? Lembrando que aqui o valor máximo é 1, tá? Nossa circunferência tem raio unitário, vale 1 unidade o raio. Então, seno de 0 é 0 e o cosseno de 0, ó, está bem na circunferência aqui na extremidade.
do eixo, tá? Então, vale 1. Então, vamos preencher primeiro os senos. Então, seno de 0 é 0, seno de 30 graus está aqui, ó, 0,5. Estou lendo o valor no eixo. Aqui no eixo, aqui, ó, no X, no Y, no eixo Y. 45 graus vai marcar 0,7. 60 graus, 0,87. E 90 graus, 1. É o valor máximo do seno, tá? 1. Depois, 120. Começa a repetir de novo, 0,87. Depois, 0,7. Depois, 0,5. E finalmente aí, para o seno de 180 graus, nós temos 0. Tá? Então perceba que os valores se repetem, tá? Por isso que a gente usa a circunferência trigonométrica para fenômenos aí periódicos. Nós vamos preencher aqui a coluna dos cossenos. Para o cosseno nós temos cosseno de 0 grau, está aqui, ó. Então vale 1. Cosseno de 30 graus, eu vou olhar aqui no 30 graus, ó. Ao invés de olhar aqui, que é o eixo dos senos, eu vou olhar embaixo, que é o eixo dos cossenos. Agora eu tenho que olhar para o eixo X, tá? Então, cosseno de 30 graus é 0,87. Cosseno de 45 graus, 0,7. Perceba que para o 45 graus o seno é igual ao cosseno. Cosseno de 60 graus é igual a meio. Cosseno de 90 graus é igual a 0. Cosseno de 120 é igual a menos meio. Cosseno de 135 é igual a menos 0,7. E o cosseno de 150 é menos 0,87. E o cosseno de 80 graus é igual a menos 1. Tá? Então tá aí, preenchemos a tabela com o item. Esse aqui é o item C da atividade 1. Agora vamos enfeitar essa circunferência aqui que eu vou colocar lá no Instagram. Então ela tem que ficar bonitinha, né? Então vou fazer aqui outras cores.